O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, um dia muito importante para nós católicos. Hoje nos organizamos para ir participar do sacrifício da Santa Missa, do sacrifício do Senhor, melhor dizendo. Nos organizamos com as nossas famílias, outros vão sozinhos, outros vão em grupos, mas todos vão. Nós, católicos, temos esse compromisso de participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós nos alimentamos com o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Hoje, no Evangelho, nós estamos vendo e estamos vivendo o início da vida pública de Jesus. É o capítulo 4, do versículo 12 até o 23 do Evangelho de São Mateus. E aqui tem umas coisas importantes que iluminam o nosso coração. A primeira coisa é que o Evangelho começa dizendo assim: ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Então significa que Jesus estava lá na Judéia. Para nós compreendermos melhor a Judéia, quais são as cidades que estão lá? De Jerusalém, ali está hoje Emaús, ali nós encontramos em Karen, também a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Então, Jesus, sabendo que João Batista havia morto, e como ainda não tinha chegado a hora dele, porque o perigo também estava se aproximando para Jesus, de querer
pegá-lo. Então Jesus volta para a Galileia. Quais são as cidades que nós encontramos lá na Galileia? Lá está Nazaré, Cafarnaum. Lá nós encontramos o Monte Tabor. É lá em Nazaré que tem o mar da Galileia ou o mar de Tiberíades, dependendo como as pessoas elas interpretam ou elas vivem. Lá está Caná. E Jesus, que viveu a vida silenciosa dele, a vida oculta em Nazaré, agora ele sai de Nazaré e vai para onde? E ele vai para Cafarnaum. É o que o versículo 13 está dizendo. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, é uma cidade, melhor, era, né? Porque ela foi totalmente destruída. Mas ela ficava bem ali, à margem do mar da Galileia, como eu tenho falado para vocês. Está ali Cafarnaum, e ali estava a casa da sogra de Pedro. Do lado da casa da sogra de Pedro estava também a sinagoga de Cafarnaum e do lado o mar da Galileia. Era um lugar, uma cidade assim muito grande. E era o lugar também aonde se tinha uma passagem, aonde se podia ir para o Egito, para esses lugares assim, para a Síria. Então vinha muita gente, passava muitas pessoas por ali. E Jesus escolhe essa cidade para pregar o Evangelho. Cafarnaum. Mas aqui tem uma coisa muito importante. Ele, Mateus no caso, que é ele que está narrando esse fato da vida de Jesus, ele traz para nós uma passagem que está lá em Isaías, no capítulo 8, a partir do versículo 23, que vai até o versículo 9, ou melhor, está no capítulo 8, do versículo 23b, e vai até o capítulo 3. É toda uma narração que se traz desse lugar, que é a primeira leitura de hoje. Depois vocês podem pegar lá no Evangelho, na liturgia, e ver. E aqui ele traz um detalhe. Cafarnaum, ela faz parte justamente da terra dos pagãos. A Galileia dos pagãos. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, ali no território de Zabulon e Neftali, para que se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, que é essa passagem que está na primeira leitura de hoje da liturgia. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. Olha a importância dessa última frase. Galileia dos pagãos. Jesus ele não foi para um território aonde as pessoas cultuavam o Deus verdadeiro, já estavam no caminho de santidade, já seguiam os mandamentos, pelo menos procuravam seguir. Não era um lugar onde se oferecia o sacrifício ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele foi para uma terra, para uma localidade onde se tinha uma mistura. Lá tinha judeus? Tinha, mas era uma mistura. Terra de pagãos. Por quê?
que Jesus ele escolhe justamente a terra dos pagãos, porque foi para isso que ele veio também. Ele veio trazer os pagãos, aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro, para adorarem o Deus verdadeiro. Lembremos que Jesus ele fala para Mateus não, quando ele chama Mateus, que acontece a conversão dele, aí Mateus faz aquela grande festa, chamando também os publicanos, os pecadores, para estar nessa festa, e lá os doutores da lei, junto com os fariseus, começam a questionar como pode ele comer com os pecadores. Aí Jesus diz que o doente precisa do médico. Então, se o doente precisa do médico, ele é o médico. Os sãos não precisam do médico. Então, ele usou essa comparação para dizer assim: os pagãos precisam de mim, os pecadores precisam de mim. Foi para isso que eu vim. Eu vim para trazê-los de volta. Eu vim para trazê-los e colocá-los no caminho certo. E aí, Mateus, a narração de hoje, continua dizendo: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. É por isso que, durante a semana, nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos e nós estamos vendo as multidões que estão indo atrás de Jesus. Viu esses dias que ali até falava que já não era mais ali, somente em Cafarnaum, não. Já estavam vindo pessoas até de outras regiões, vindo para ouvir Jesus e também serem curadas das suas enfermidades, e aquelas que estavam com os demônios, possuídas pelo demônio, eram expulsos os demônios. Então, a fama de Jesus, ela foi crescendo. Então, o povo que jazia, que estava nas trevas, e eles precisavam de luz, eles encontram agora a luz, que é Jesus. E aí, Mateus traz a palavra de convite desta boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de largar tudo aquilo que vai contra nosso Senhor e largar tudo isso e se voltar para Ele, porque o reino dos céus está próximo. É tempo de viver a santidade. E aí vem o segmento, né? Dentro dessa passagem, aí Jesus já vai chamando também aqueles que iriam dar continuidade a esse trabalho que ele iria fazer. Porque logo depois da sua morte, e em seguida a ressurreição, e em seguida a ascensão aos céus, era preciso também que os apóstolos, como nós vimos durante esses dias também, eles dessem seguimento ao caminho do Senhor. E aí Jesus chama Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai, Zebedeu consertando as redes. Jesus chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Aí estava também Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Aqui, meus irmãos, se nós olharmos de forma profunda, nós vamos ver a missão de Jesus, a missão dos apóstolos: salvar almas, tirar as pessoas das mãos de Satanás.
As pessoas que estavam perdidas, elas viram uma grande luz. Era preciso. Jesus veio para isso. A missão dele está aqui descrita. Então, agora é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Como é que está a sua cidade? Hoje, Jesus poderia dizer que a cidade aonde você mora é a cidade aonde as trevas já se foram e a luz agora impera, ou seja, a ação do demônio desapareceu e agora está somente a ação de Jesus? Ou a sua cidade, a sua região é justamente essa descrição que está dizendo aqui, terra de pagãos. Terra de pagãos ou terra de cristãos? Avalie a sua cidade, o lugar onde você mora. É terra de pagão ou é terra de cristão? As pessoas que estão aí, elas buscam a santidade, elas já se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo? Ou elas dizem até que se encontraram, mas a vida dela é uma vida totalmente contrária. Se Jesus chegasse hoje na sua cidade, ele ia ver, ele iria dizer, terra de cristãos ou terra de pagãos? É uma avaliação que nós precisamos ter. Será que Jesus iria dizer, convertei-vos e crede no Evangelho? E como vai dizer lá no Evangelho de São Marcos, fazei penitência, convertei-vos e fazei penitência, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo? Ou Jesus iria dizer, terra de cristãos, terras de santos, pessoas que buscam a santidade? Mas vamos supor que a sua cidade seja essa terra de pagãos. Mas se referindo a você que está me ouvindo agora, de que lado você está? Você está vivendo como um pagão numa terra de pagãos? Ou você está vivendo como cristão na terra de pagãos? Lembremos que mais para frente, nós estamos no capítulo 4, nós iremos depois para o grande sermão da montanha, e depois que na verdade o sermão da montanha está ali as bem-aventuranças, e logo depois que Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus faz um convite. Ele diz que nós devemos ser luz. E ele diz também que nós devemos ser sal. Porque o sal dá sabor e a luz clareia as trevas. Então, nessa terra, você está sendo luz. Você é aquele que foi pego por alguma pregação, por alguma situação, um encontro que você participou, e agora você está neste caminho da santidade, buscando a santidade, embora as pessoas que estejam ao seu redor, elas não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está sendo luz nessa terra de pagãos? Ou você está mais ou menos, ou você vive como um pagão? Meus irmãos, não podemos viver como pagão.
Que pelo menos Jesus olhe para você e na terra de pagão ele veja que você seja um verdadeiro cristão que está buscando a santidade. Em meio, talvez, a muitas perseguições, muitas contradições, as pessoas não entendem você, mas você está ali perseverando dia após dia. Porque a tua vida e a minha vida precisa ser luz na vida dos outros. E aqui eu não estou falando apenas no sentido de que você está fazendo grandes pregações, fazendo grandes milagres, não. No sentido de que a tua vida mostra que você é cristão, que você é católico, que você vive segundo os mandamentos do Senhor e que na medida que as pessoas olham para você, eles veem luz. Eles veem uma diferença. Ele é diferente. Sabe, aquela pessoa que quando ela chega, as pessoas olham e dizem assim, você é diferente. Aí você pergunta, mas por que você está dizendo que eu sou diferente? Não sei. Tem até aqueles que dizem assim, você emana uma luz diferente. Sai uma luz de você. Por você ter levado e está levando essa vida em Deus, essa vida suada, essa luta constante contra o pecado, essa luta para agradar a Deus em tudo, essa luta no dia a dia, para ser cada vez mais do Senhor e se assemelhar a Ele, ao ponto de que as pessoas olham para você e dizem, você é diferente. Porque Jesus, quando ele estava ali em Cafarnaum, era isso. As pessoas viam que ele era diferente, tanto que diziam, nós nunca vimos ninguém falar com tanta autoridade e até expulsar os demônios. Porque ele era diferente. E Jesus nos convida a vivermos nesta terra de pagãos que nós estamos. Se é que a tua cidade pode-se dizer que é uma terra de pagão. Então, nesta cidade, você sendo luz, deixando um rastro de luz aonde você passa e levando as pessoas a se voltarem para Deus. Que no dia de hoje, meus irmãos, nós possamos viver esta vida de conversão e levar as outras pessoas também a se encontrarem com o Senhor. Porque quando Jesus chama os apóstolos e diz para eles, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens, segui-me e eu vos farei pescadores de homens, é pescador de almas, daquelas pessoas que estão sendo levadas por Satanás. E elas precisam voltar para nosso Senhor e encontrar a verdadeira luz e o caminho do céu. Que a Virgem Maria, ela interceda e que nós possamos recorrer a ela para que a terra de pagão se torne terra de cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.